educadores, tudo bem? Eu sou a Aline Jéssica Neres Costa, sou acadêmica do IFNMG Campos Salinas e estou aqui para apresentar para vocês um mini curso. Se chama Conversa no Sofá. Neste mini curso terá uma entrevista com a professora Rosa Maria e também terá dicas sobre como utilizar a tecnologia em sala de aula, pois sabemos que ainda após a pandemia há uma grande dificuldade dos docentes em usarem a tecnologia em sala de aula. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Professora Rosa Maria, você poderia nos contar a sua formação? Sim, eu me graduei pela Unimontes, na época eu fiz foi normal superior. O que exerce, Rosa Maria? Eu trabalho na biblioteca e dou aula de reforço para os alunos em defasagem de aprendizagem. Hoje em dia, onde você atua? Eu trabalho na Escola Municipal de Nova Fátima, que fica no município de Salinas mesmo. Professora Rosa Maria, você pode nos contar como que foi a educação durante a pandemia do Covid-19? Sim, veja bem, a gente vinha, trabalhava na sala de aula com os alunos, presencial, era bem diferente. Aí de repente explodiu a pandemia e foi muito difícil para a gente assimilar a aprendizagem, a gente levar a aprendizagem aos alunos, que eles, de forma remota, como eles estavam em casa e a gente na casa da gente também, aí era muito difícil. E foi complicado demais. No início, a gente pensava que era impossível, porque pegou a gente assim, desprevenido. Muitos de nós não sabíamos nem mexer direito no computador, manusear, nos programas também, é isso. Então foi muito complicado pra gente. Eu lembro mesmo que na época era muito complicado, porque nessa época eu estava ainda iniciando o curso de pedagogia e estávamos no primeiro ano, na metade do primeiro ano, se não me engano, entramos em ensino remoto. Verdade. Nós também achamos que seria impossível aprender. De qualquer forma, não foi a mesma coisa em aprender quando se faz pelo menos para mim, quando se faz o ensino presencialmente. Eu gosto bastante do ensino presencial. Professora Rosa Maria, como foi a sua adaptação quando soube que as aulas deveriam acontecer de forma remota? A gente teve que buscar informações, tivemos que estudar, procurar alguém que sabiam mexer com as tecnologias para nos orientar. Mesmo assim, que a gente não podia ter contato físico, mas através do WhatsApp, a pessoa ensinava a gente. Como, por exemplo, mexer no Google Meet, por exemplo, que antigamente sei lá, assim, uma coisa do outro mundo. Mas depois a gente foi aprendendo e foi ficando mais fácil. Aí deu pra gente trabalhar com as crianças. Você acha que os professores em geral estavam aptos para trabalhar com a tecnologia? Veja bem, Aline, eu acho que não. Ainda mais nós que trabalhávamos na zona rural, a gente que mora na zona rural, a gente está mais distante dessa tecnologia, desse mundo virtual que surgiu de repente em nossas vidas, Então, eu creio que os professores da zona urbana, eles tinham mais acesso, eles tinham mais contato com essa mídia, do que a gente que trabalhava na zona rural. Para nós lá, foi bem mais complicado. Teve alguns professores mesmo que falam assim, não, eu vou desistir, eu vou largar minhas aulas, porque eu não dou conta. Então, muitos entraram em pânico mesmo, uns entraram em depressão, ficaram estressados, então foi muito complicado.
Nossa, então foi mais preocupante do que eu achei que seria naquela época. Foi, realmente. Para você ter ideia, quando surgiu, foi aquele impacto pra gente. Não pode, é perigoso, não pode sair, não pode ter contato, não pode conversar. Então o pessoal ficou preso nas suas casas. Já ficavam enjaulados mesmo, todo mundo na sua casa. Então isso aí já era um fator das pessoas ficarem isoladas, de não querer nem sair de casa para buscar ou procurar alguma coisa, entendeu? É mais complicado. Procurar ajuda? Para ajuda, exatamente. Como foi o processo das aulas remotas? Como se deu? As aulas foram, a gente preparava os planos de aula, preparava as aulas, e tinha que ser de acordo a realidade de cada aluno. E a dificuldade maior disso aí é porque muitos alunos não tinham internet em casa, não tinham computador, nem o celular eles tinham. Então ficava bem mais complicado para esses alunos, para a gente levar, acho que chegar até essas aulas. Então ficava assim, a gente tinha que enviar por alguém, um funcionário que morava perto, que podia levar essas atividades para eles, para as crianças, para realizar as atividades e enviar para a gente. Qual era o nome dessas atividades que levavam para as crianças? A secretaria fazia os PETs, elaborava os PETs, enviava para a gente por e-mail, aí a gente imprimia e enviava para as crianças. Aí os pais ajudavam, muitos pais não entendiam, era complicado porque eles não sabiam, uns não são alfabetizados e eles tinham muita dificuldade. Então a gente tinha que ficar assim, com quem tinha acesso, quem tinha o celular, que tinha acesso à internet, ele ligava pra gente, a gente ensinava através da internet para eles, através dos grupos de WhatsApp, eles ensinavam para eles como que eles podiam passar para as crianças. Professora Rosa Maria, nós sabemos que o planejamento, quando se faz para aulas presenciais, são elaborados de uma forma. Naquela época da pandemia, foram elaborados da mesma forma que eram elaborados para aulas presenciais? Não, eram diferentes. Tinha que ser adaptado à realidade, tinha que ser adaptado à pandemia, para que as crianças também pudessem entender melhor, porque não tinha um professor lá com eles para ajudar, para auxiliar na realização dos PETs. Então tinha que ser um PET adaptado para que as crianças e os pais também entendessem e para passar para os filhos. Professora Rosa Maria, sabemos que cada professor tem o seu modo de dar aula, suas técnicas para conseguir fazer com que o aluno chegue ao aprendizado necessário. Você, como eram suas técnicas de ensino para que os alunos pudessem aprender lá naquelas aulas remotas? Aline, a gente preparava um material concreto de acordo com os PETs, para que as crianças pudessem aprender através desses materiais. Porque se fosse só os PETs, ficava bem mais difícil para essas crianças. Você tinha que elaborar, tinha que preparar esses materiais concretos e enviar junto com os PETs para as crianças. Professora, você sabe que as aulas presenciais são de grande valia, né? Ainda mais quando se fala em educação infantil, que o professor precisa estar lá próximo ao aluno, precisa pegar, ensinar de forma que use o toque, use a mão, use os tatos, use a coordenação motora da própria criança. Você acha que essas aulas remotas tiveram o mesmo resultado que as aulas presenciais? Aline, não. Nada substitui, igual eu havia falado, nada substitui o professor na sala de aula. Nada substitui a presença de um educador em meio das crianças também com a gente, né? Não foi o mesmo resultado, porque, como você disse, as crianças da educação infantil, porque na época eu trabalhava com elas, né?
era educação infantil, a criança depende muito assim do convívio, do toque, da música, do cantar, do brincar, de jogar, para que ela assimila a aprendizagem com a teoria. Porque só a teoria, só ela não vai conseguir aprender. Ela tem que ter muito material concreto, muita brincadeira, tem que ter massinha, tem que ter tudo assim, para que elas possam adquirir o seu e construir o seu aprendizado. Sabemos mesmo que o professor, sem ele, não há aprendizado. Mas como naquela época da pandemia eram os pais que deveriam suprir essas necessidades, você acha que os pais conseguiam, eles alcançavam esse objetivo em casa? Os pais, eles tiveram uma grande ajuda, que sem eles, eu acho que não teria acontecido o que aconteceu, né? Porque os pais lá na sala, na casa, eles foram como se fossem os professores dos alunos, né? De seus filhos. Mas não teve o mesmo impacto que um professor. Foi diferente. Eles não conseguiram alcançar o objetivo que o sistema achava que ia acontecer. Porque, igual eu te falei, eles não são preparados, eles não têm aquela... estudaram, uns são analfabetos, sabem mais ou menos o nome, ou uns estudaram só o primeiro ano ou o segundo ano e pararam, então eles não têm aquelas habilidades, o preparamento para ensinar uma criança, para educar a criança na casa. Aqueles pais que eram analfabetos, como que eles faziam para educar suas crianças? Sendo que não há um professor próximo a eles. Exatamente. Eles, o que eles faziam? Muitos deles pediam um vizinho, pediam um parente que entendia mais que eles, para que eles ajudassem, auxiliassem eles para ajudar nas atividades das crianças, para realizar as atividades. Sim. E houve crianças que, por terem dificuldade de acesso, desistirem das aulas, mesmo não sendo da educação infantil ou sendo também, houve momentos em que alunos, até o ensino médio, ocorreram casos de alunos de desistência? Oline, lá na minha escola, se aconteceu algum fato desse, e alguma criança desistiu por conta da pandemia, e não chegou ao meu conhecimento, não. Professora, sabemos que essa pandemia causou uma grande desaceleração na aprendizagem das crianças. Você acha que essa defasagem que aconteceu pelo fato da pandemia, da ocorrência da pandemia, você acha que ele um dia pode ser revertido para aquelas crianças que passaram por essa fase, esse problema da pandemia? Aline, houve muita defasagem e o sistema procurou, assim, contratar professores para que eles pudessem sanar essa dificuldade. Mas está muito difícil, não conseguiu. Aí ficou aquele vácuo na aprendizagem, né? As crianças não conseguiram sanar essas dificuldades, ainda não. Eles estão tentando, a cada ano que passa, as crianças estão indo degrauzinho por degrauzinho. Principalmente aqueles alunos que estavam no primeiro ano, segundo ano, que se formaram logo após a pandemia. Essas aí sim tiveram uma grande perca na aprendizagem, uma grande defasagem. Eles ficaram prejudicados, e muito, porque não houve tempo para que elas pudessem sanar as habilidades não consolidadas, entendeu? Não houve tempo. E logo após a pandemia, eles se formaram e saíram da escola. Professora, sabemos que a tecnologia em sala de aula é de muita valia. Sabemos que é muito importante a escola acompanhar a atualidade, a sociedade, as coisas que vêm de novo para a nossa sociedade. Você acha que é importante, após a pandemia, e assim para frente, os professores utilizarem a tecnologia em sala de aula? Com certeza, a tecnologia ela é uma nossa aliada, né? Porque
é um meio que você pode produzir, pode elaborar uma aula bem mais, rica para que as crianças possam aprender. E hoje em dia, Aline, as crianças estão muito assim, envolvidas com essas mídias, envolvidas com as tecnologias. E isso nos favorece em sala de aula. Como elas gostam muito disso aí, isso é para a gente preparar as aulas baseadas em que elas possam usar essas tecnologias em sala de aula e com isso eles aprendem e conseguem aprender também. Após a pandemia ou antes mesmo, havia preparação em relação a isso, ao uso da tecnologia? Vinha preparação para os professores, cursos preparatórios que reforçavam essa habilidade do professor em sala de aula, este aprendizado para que eles pudessem utilizar a tecnologia? Veja, Aline, antes da pandemia não houve assim aquela preparação, não deu, o sistema, né, não enviou curso para a gente, não. É a gente que procurava ir atrás. E aí veio a pandemia e obrigou os professores a utilizar essas mídias em sala de aula. Aí o professor teve que buscar, teve que procurar ajuda, igual eu falei no princípio, de colegas que sabiam mais do que a gente, no caso, e aí foi. E pós a pandemia, a gente, agora mesmo, depois que passou a pandemia parcial, né, que ainda há casos ainda, né, não acabou, igual a gente fala assim, acabou ainda, não acabou a pandemia, né, ainda tem casos ainda, mas a gente continua ainda buscando, aprimorando para a gente continuar utilizando. Vocês, após a pandemia, estão recebendo cursos para usar tecnologia em sala de aula? O governo do estado, ele disponibilizou muitos cursos online para os professores, inclusive sobre as mídias também. Eles estão disponibilizando, a Secretaria de Educação, eles disponibilizaram curso online para os professores. E durante a pandemia, se eu me falar, né, os diretores mesmo, eles convidavam profissionais da área para passar curso para a gente. Nos módulos 2 mesmo, muitos módulos 2 foram professores que sabiam da área dessa tecnologia e passaram para a gente, davam curso nos módulos 2 para a gente aprender e facilitar mais a nossa vida. Com certeza. Rosa Maria, o que você tem a falar para os professores que ainda têm a dificuldade de utilizar a tecnologia e ainda resistem em não usar este meio em sala de aula? Eu falo o seguinte, que igual eu falei, né, a tecnologia ela é uma grande aliada. Quem não utiliza, procura utilizar, porque hoje em dia, gente, as crianças já nascem usando tecnologia. Elas já nascem nessa época do mundo virtual, né? Tecnológico. Então, elas necessitam disso aí. Em casa, elas vivenciam isso muito. Então, na escola, tem que continuar, né? Usar também, porque através dessa tecnologia, as crianças vão aprender cada vez mais e também facilita mais o trabalho do professor na sala de aula, né? Ajuda muito os professores. Com certeza. Rosa Maria, foi um prazer ter você aqui nessa entrevista. Você nos ajudou muito a compreender como foi o processo da pandemia durante aquela época e contribuiu bastante para o nosso conhecimento. Eu agradeço demais por a sua presença aqui neste mini curso. Aline, um prazer foi meu de estar aqui, né? Eu não sou muito de falar, eu não tenho aquela oralidade boa assim de falar, eu sou um pouquinho reprimida, mas eu espero ter passado um pouquinho do que eu aprendi, né, que eu sei para construir o seu curso e eu agradeço muito, muito obrigada. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. E esta foi a entrevista realizada com a professora Rosa Maria. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apanhado bastante aprendizado em relação a isso. E agora, após, eu irei
disponibilizar para vocês algumas dicas de como utilizar a tecnologia em sala de aula. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo momento. Interessante, porque nas aulas remotas, os pais, os avós, os tios envolveram com as aulas. A gente mandava assim, atividade para gravar um vídeo, o avô gravava com o neto, a mãe gravava com os filhos e mandava para a gente de volta. Aquilo lá foi muito gratificante. Assim, a família unida lá, ajudando. E quando a gente pedia assim, um vídeo, a coisa mais gracinha. Por exemplo, na família, por exemplo. A gente pediu para gravar vídeos com a família. Foi uma coisa, nossa senhora, houve tantos vídeos, tanto assim, bonito demais, sabe? Aquela interação família com as crianças foi muito gratificante. Nossa, isso parece que pelo mal, mas pelo bem, uniu as famílias. Sim, exatamente. A gente falava o seguinte, parece que a pandemia, né, veio para unir as famílias, porque muitas famílias ficavam um por um canto, outro por outro, e a pandemia não obrigou as ficarem de casa juntas, inventando brincadeira, né, tendo assunto assim, reuniu nas horas das refeições com as crianças para juntos almoçar, jantar, ter um café da manhã junto. Isso aí, antes da pandemia, é muito difícil acontecer.